né? Novamente, boa tarde, né? E a gente vai estabelecer o seguinte: eu vou, na verdade, já compartilhei com vocês a tela do meu computador da minha apresentação. Eu queria saber se todos estão conseguindo visualizar. Aí vocês dão um sinal aqui no chat para mim, por gentileza, se o pessoal tiver. Ótimo. Então, o pessoal está sinalizando aqui, estão visualizando. Que ótimo, então. Então, galera, aqui eu coloquei aqui como um tema da nossa apresentação resolução das questões do Enem de 2019, né? Aí botei a nossa primeira aula aí como dicas e estratégias de estudo para a gente ver como é que a gente pode estudar para essas provas. Eu venho acompanhando, turma, as outras turmas, né, já de um tempo, que as questões, né, os conteúdos, eles são repetitivos, entendeu? Então você acaba tendo uma ideia já do que vai cair nas provas, né? Você já traça, vamos dizer assim, o perfil da prova. Aí eu peguei essa última prova aí, 2019, e se a gente for ver, avaliar friamente, eu fiz isso hoje, tá? Eu peguei o seguinte. Eu peguei a prova lá do INEP, né? Entrei lá no INEP, abaixei o PDF. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês, mas é fácil, né? Eu vou deixar no grupo de vocês essa prova. E eu fui lá pro segundo dia de prova, peguei a prova da área da ciência da natureza e avaliei as questões de química, tá bom? Olha a primeira perguntinha aqui para vocês. Vocês chegaram a ver essa prova, gente, do ano passado? Vocês chegaram a avaliar essa prova? Alguém chegou a abrir a prova, dar uma conferida? Eu sei que a maioria da turma fez a prova ano passado, né? Então, o primeiro conselhozinho aí para vocês, turma. Vocês que estão fazendo, né, se preparando para o Enem, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer a prova. E a gente conhece a prova de que forma? Pegando e resolvendo essa prova, tá bom? Mas a gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico, tá? No sentido de a gente conseguir identificar o que é importante pra gente. Porque tem muito conteúdo que para a prova, presta atenção, né? Para a nossa prova do Enem, ele não é essencial. Por que ele não é essencial? Porque ele não cai. Então, é mais interessante a gente fazer uma filtragem do que é essencial para essa prova. Né? Porque se eu faço uma filtragem e consigo determinar o que realmente é cobrado dentro do assunto, dos vários assuntos que a gente visualiza lá durante os 3 anos de ensino médio, eu foco no terceiro ano para aqueles assuntos que eu sei que eu vou encontrar lá na prova do Enem, entendeu? Então, para a gente que, ou para vocês, no caso, que são candidatos, que estão concorrendo à vaga na universidade pública e na particular também, é interessante ter algumas estratégias, tá? E essas estratégias, elas são adquiridas de que forma? Né? Avaliando as questões, você determinando essas questões e os conteúdos. E eu vou tentar explicar para vocês, né, como é que eu fiz, que aí vocês também podem replicar essas técnicas nas outras disciplinas. Tudo bem? Aí, a outra perguntinha que eu vou fazer aqui para vocês é a seguinte: dentro da prova da prova do ano passado, do Enem, vocês sabem quantas questões de química caíram? Só de química, só para a gente ter uma ideia aqui. Da ciência da natureza do segundo dia? Alguém pode chutar aí ou alguém já conferiu? 15, o Davi, 15, Sofia. Em média,
geralmente são 15 questões, mas no ano passado caíram apenas, que eu contei, 13 questões de química. Exatamente, foram 13 questões que caíram, Cauã. Eu vou mostrar aqui para vocês no PowerPoint aqui, né, na minha apresentação. Eu fiz o seguinte, ó, eu coloquei assuntos aqui, os assuntos que caíram na prova, os conteúdos dentro desse assunto, que eu separei eles aqui, a quantidade de questão tá nessa coluna aqui, tá? A quantidade de questões pelo assunto e a porcentagem de cada assunto aqui, ó. Aí eu fiz uma tabelinha. Como é que eu faço isso, né? Vocês podem estar se perguntando aí, professor, mas isso é muito chato e tal, né? Mas é que não é, cara. Tem algumas plataformas, alguns sites que eu super indico para vocês, tá bom? Porque o que eu fiz aqui a minha pesquisa, e aí vocês podem depois dar uma olhada, é no site do Farias Brito, cara. É muito bom lá. Eles têm todas as provas, né, de todos os anos, e quando você clica em cima da prova, ele separa pelos tópicos. E tem os comentários das questões. Aí, pelos comentários, mesmo que você não conheça o conteúdo, assim você consegue separar o que ele está abordando, tá bom? Então, tá ruim o áudio, gente, aí para todos? Tá dando para acompanhar? Dali talvez seja a tua conexão, não? Olha, eu vou tentar aqui continuar, tá? Olha só. Então, esses sites eles são muito interessantes. Porque do Farias Brito, se você pegar do Farias Brito, ele é muito bom. E se você colocar também na internet, você vai encontrar outros sites, né? Que eles explicam as questões no YouTube também. E o Descomplica, ele também dá para você fazer, dá para acompanhar essas questões, tá bom? Então, eu aconselho vocês fazerem isso, ó. Nesse meu levantamento do ano passado, que eu vou mostrar para vocês, eu percebi que a gente teve um total... Deixa eu só colocar aqui. Aí eu vou riscar um pouquinho aqui. Ó, a gente teve um total de 13 questões, tá? Total de questões na prova do Enem. Aí aqui os conteúdos, os assuntos que caíram: eletroquímica, termoquímica, química ambiental. Eu coloquei essa classificação de átomos, está relacionada aos modelos atômicos, tá bom? A distribuição eletrônica. Caiu cinética, química orgânica. Então, dentro do universo lá da química, os assuntos que caíram no ano passado foram esses. Sendo um destaque aqui para eletroquímica, e termoquímica. Foram 3 questões de eletroquímica, 2 de termoquímica, química ambiental 2. Essas de átomo aqui que eu coloquei o assunto átomo, são as questões lá do primeiro ano, distribuição eletrônica, os modelos atômicos, tá? E química orgânica também, ó, classificação da cadeia carbônica, as reações dentro da química orgânica que a gente vai ver, e as suas propriedades físico-químicas. Dentro aqui da eletroquímica, potencial de oxirredução, que a gente já viu, número de Knox, pilha de Daniel. Termoquímica, lei de Hess e cálculo de calor, né, determinar o calor. Química ambiental sempre cai, galera, sobre solo, tá? Que está muito relacionado também à biologia. E caiu um pouco sobre petróleo, né? Que a gente dá para também dar uma analisada aí. Tendência atual é essa aqui, ó. Os assuntos do primeiro ano, os modelos atômicos estão caindo bastante. Distribuição eletrônica também, 2 vezes seguidas, né? Caiu questões sobre a distribuição eletrônica. De 2018, que eu vou
Vou fazer isso com vocês lá, vou analisar com vocês. Cinética química, caiu uma questão aqui, tá bom? Então, isso aqui foi um levantamento que eu fiz de um único ano, tá? Eu avaliei apenas o ano passado. Mas aí vocês podem fazer, né? Eu acredito que o pessoal tá com um tempinho a mais, dá para vocês pegarem as outras provas, é fácil fazer essa pesquisa, né? E ver dos outros anos, que a gente vai fazer isso também. E a gente criar uma tabela das principais assuntos que caem, mas não muda muito não. Os assuntos são esses aí, tá? Que dentro da química, os assuntos que estão caindo são esses aí. E a gente tem que ver, dentro desses assuntos, quais são os tópicos que a gente tem que dar uma reforçada, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o dever de casa para vocês aí, tá? Que aí vocês vão me ajudar, que é a galera vai ter que fazer uma pesquisa, tá? Uma pesquisa da prova de 2018. Aí eu quero que vocês façam esse levantamento parecido com o que eu fiz aqui, ó. Cria uma tabela, coloca os assuntos do lado, os tópicos dentro desse assunto e a quantidade de questão que caiu, tá bom? E a gente vai, nas próximas aulas, avaliar isso. A ideia é que no final de tudo isso aí, galera, tá? No final de tudo isso aí, não é demorado não. Isso aqui eu fiz, sabe o quê? Em 30 minutos, galera. Juro pra vocês, se vocês entrarem no site do Farias Brito, que aí eu vou botar o link lá pra vocês depois, vocês vão lá, só passando as provas. Aí lá já tem um comentário do qual é o assunto, vocês vão passando lá. É rápido, velho. Você consegue criar um banco de dados, informações, que é interessantíssimo para vocês, tá bom? Rafael, brother, quem dera se eu tivesse, eu lhe daria mesmo. Só que eu não tenho. Aí dá pra fazer, cara. Meia hora, se você passar meia hora pra fazer isso aí, a gente consegue tipo, pegar os 5 últimos anos, fazer um raio-x dessas provas do Enem e a gente focar no que realmente é importante pra gente. Pra gente não se perder tanto, cara. A gente tem que ter foco nesse momento, tá bom? A gente tem que criar um padrão aí do que cai e focar nisso aí. Isso, Isaac. É só pra gente criar o hábito, brother. Eu tô dando a ideia aqui pra vocês, né? São estratégias que a gente tem que ter, tá? Essas estratégias, dificilmente a galera mostra isso pra vocês, entendeu? Que aqui é uma forma de a gente ser autônomo, né? A gente não ficar muito perdido. Tipo, eu vou estudar para uma prova do Enem, para um concurso, nada mais é do que um concurso, e chegar lá e eu vou começar a estudar aleatoriamente, eu não sei o que eu tenho que estudar, eu perdo muito tempo, entendeu? Eu fico muito perdido. Então é interessante que a gente saiba o que a gente tá indo buscar, tá bom? Quando a gente sabe o que a gente quer buscar, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais visíveis pra gente. Tudo bem, galera? Então, essa aí é a minha dica, tá, galera? Essa é uma dica que, se vocês pegarem o pé da letra, isso ajuda muito, cara. Ajuda bastante, né? Em termos de organização de estudo, tá? Em termos de organização de estudo mesmo. Então, a gente vai aqui começar a resolver algumas questões da prova do ano passado. E nessas resoluções, eu gostaria de a gente fazer um detalhamento, tá? Pode ser que fique um pouco demorado, porque aí eu vou buscar outras coisas para a gente relembrar. Mas vocês fiquem anotando, cara. Porque esses tópicos que a gente vai anotando, eles ajudam muito, porque eles relembram outras coisas, tá? Aí quando a gente for resolver as questões, as outras dos outros anos, vai ficar fácil. Então é bom você ter um caderno de estudo separado só para isso, cara, tá? Eu aconselho vocês pegarem um caderno separado só para fazer as anotações da área de química, tá? Aí depois vocês têm um outro caderninho só para, ou no mesmo caderno, em matéria separada para uma outra disciplina, mas com esses tópicos, que são coisas que você vai precisar, entendeu?
Sim, Rafael. É isso que eu vou mostrar para vocês, cara. Ó, a gente vai resolver essa prova de hoje, mas quando a gente resolver a prova de 2018 e a gente fazer um comparativo, a gente espelhar os conteúdos que caíram em 2019 com os assuntos que caíram em 2018, você vai perceber que os assuntos são os mesmos, brother. Tá? A diferença, é claro, que é a questão em si, que aí requer um pouco de conhecimento do candidato, mas a forma de resolver vai ser a mesma, velho. E fica mais fácil, entendeu? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, que existe um perfil, existe um padrão dentro dessas provas. Os professores que elaboram as provas, eles não mudam durante o ano, tá? Então, existe uma equipe e a equipe existe um perfil de como eles trabalham essas provas. Então, isso não vai mudar. Por isso que é bom a gente entender, né, o perfil dessa prova para a gente não perder muito tempo, tipo, estudando assuntos aleatórios que não caem, tá? E a gente foca justamente no o que é realmente interessante pra gente. Tudo bem, galera? Eu vou lá agora pegar aqui algumas questões. Olha só. A primeira questãozinha aí que a gente vai avaliar, uma questão aí de eletroquímica, tá? Só ressaltando, essa prova aqui que eu vou trabalhar aqui com vocês é a prova azul, tá? Porque ela tem cores diferentes, né? A segundo dia é a prova azul. Então, a questão, se você pegar uma outra prova, pode ser que as questões elas não vão ser exatamente essas aqui, né? A numeração dela pode ser alterada. Então, a prova que a gente está resolvendo é a prova azul, beleza? Se vocês forem abaixar a prova lá do INEP, vocês tentem abaixar azul, porque o número de questão vai coincidir. Mas aí eu mando para vocês, não tem problema não. Eu vou encaminhar essas questões para vocês. Olha só o que eu disse lá para vocês. Assunto, essa questãozinha aqui, ó, potenciais aqui, ó, de oxirredução, né? Aqui de cara, eu sei que é um assunto de eletroquímica. Vou deixar aqui, ó, só registrado. Eletroquímica. Então, vamos avaliar essa questão aí, vamos dar uma lida nessa questão. A questão fala o seguinte, ó. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura de sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Então, ele está dizendo lá, para fazer desentupimento de pia, ele usa o hidróxido de sódio, que é o NaOH, e outra espécie. Ele não fala que espécie é essa, ele está dizendo que é um outro composto, tá? Quando é adicionada a água, essa mistura ocorre uma reação que libera gás e hidrogênio. Então, há uma liberação de gás de hidrogênio, formação de bolhas, e energia na forma de calor. Ela aquece também, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução. Olha só, ele está mandando você avaliar os potenciais de redução, que são esses aqui, ó, da água e de outras espécies em meio básico, expresso no quadro. Aí você vai analisar aqui, ó, potencial da água, esse aqui, e você vai avaliar os outros potenciais aqui presentes. Aí ele continua. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? Então, ele quer saber, ó, qual seria a outra substância que ele fala bem aqui, ó. Qual seria essa outra substância baseada a partir do potencial? A partir dos potenciais de redução desses compostos, tá bom? Eu vou discutir umas coisas aqui com vocês. Vocês lembram ano passado que, não sei se vocês lembram lá do ano passado, mas ano passado a gente fez uma reação química lá em, eu acho que foi no conteúdo de termoquímica, que eu peguei umas bolinhas de papel alumínio e misturei com hidróxido de sódio. Que aí, quando eu coloquei um pouquinho de água, ela esquentou e ela até saiu assim de
de alguns tubos de ensaio, ele foi sacado para cima. Vocês lembram disso? Eu acho que eu cheguei a fazer essas reações com vocês. Beleza. Olha só. Se a gente for avaliar essa questão aí... se a gente for avaliar essa questão, ele vai trabalhar justamente isso, essa ideia aí. Tá? Ixi. Peraí. Gente, só um minuto aqui, cara. Deu um erro técnico aqui. O meu PowerPoint aqui, ele sumiu, velho. Deixa eu colocar aqui ele de novo aqui para aparecer. Deu um pequeno erro técnico aqui, calma aí. Pronto, deixa eu ver se ele está aparecendo aqui. Não, eu vou colocar aqui na apresentação de novo, tá? Eu fiz para todas as turmas, viu? Deixa eu pegar aqui. Vocês estão visualizando agora, galera? Pronto, eu acho que deu certo aqui, ó. Eu acho que deu certo aqui. Deixa eu ver aqui. Dá para visualizar aí a tela agora do computador. Beleza. Pronto. Então vamos aqui no verificar o que é realmente essencial para a gente aqui. Beleza, galera? Ó, o que a gente vai ter que analisar nessa questão é justamente esses potenciais aqui, ó. Ele quer saber qual das substâncias lá embaixo reage com hidróxido de sódio e auxilia no desentupimento, né? Sendo que ele fala que a gente vai ter que levar em consideração os potenciais de redução. Analisa esses potenciais aí, galera. De boa aqui, ó. Pega aqui esses potenciais aqui e avalia os valores dele. Dentro desses potenciais, tá? Qual é que tem o menor potencial de redução? Quem é? Olhando aí, friamente para essas questões, para eles aí, quem tem o maior potencial, o menor potencial de redução? Quer relembrar o que é potencial de redução? Vixe, meu cachorrinho tá ali, deixa eu pegar ele aqui, peraí, jogar ele aqui. Vem cá, São, vem cá. Aí. Vem cá. Aí. Deixa eu botar ele aqui no chão. Ei, vocês lembram lá o que é potencial de redução de oxidação, galera? Ó, só para relembrar aqui, ó. As reações de eletroquímicas acontece redução e a gente também tem um processo de oxidação, tá? Então, só mudar aqui, botar uma cor diferente. Na redução, acontece ganho ou perda de... Acontece, ó. Quem sofre a redução ganha elétrons. E quem sofre a oxidação perde elétrons. Então, a ideia é essa, tá? Essas reações, elas não podem acontecer... não posso ter só a redução. Se acontecer a redução, obrigatoriamente eu tenho que ter a oxidação. Então, se alguém perdeu o elétron, alguém ganhou, tá? A ideia é essa. E esses potenciais aqui é o de redução. Se a gente for analisar aqui, entre esses potenciais, quem tem o menor potencial de redução é esse aqui, ó. Menos 2,33 volts. Que é justamente, ó, o elemento químico, o Al. E o Al é justamente quem? É o alumínio, tá?
Se tu pegar hidróxido de sódio, velho, a galera faz até bomba com isso. E eu tinha falado com a galera sobre isso. Se tu pegar hidróxido de sódio, colocar alumínio dentro e fechar na garrafa, ele vai aquecer, vai gerar os gases que são o hidrogênio que ele fala aí na questão. E ele vai gerar uma pressão, se tiver fechado, ele explode, tá bom? Então essa questão aí, quando você vai desentupir um vaso, sei lá, você coloca o hidróxido de sódio, que é a solda cáustica, que a galera compra comercialmente, pega o papelzinho alumínio, joga lá, sai de perto, véio. Que aí ele vai começar a formar os gases, esses gases eles vão expandir. Nessa expansão, eles acabam gerando energia, né, o calor, e desentope lá as tubulações. E nesse caso aí, quem sofre o processo de oxidação é o alumínio. Por quê? Porque o alumínio, dentro dos compostos aí que ele indica, é o que tem o menor potencial de redução. Se ele tem o menor potencial de redução, consequentemente, é ele que vai sofrer oxidação na presença de outro, tá bom? Aquela ideia. Se alguém sofre redução, alguém sofre oxidação. Como é que eu sei? Avaliando os potenciais entre eles, tá? Então, como ele me deu o potencial de redução, eu avalio quem tem o menor potencial de redução. Porque quem tem o menor potencial de redução é aquele que vai sofrer oxidação. A ideia é essa. Então, essa questão aqui, o item correto dela seria esse aqui, o item A, que é o alumínio. Por que, professor, alumínio? Porque o alumínio aqui, dentro dos potenciais, ele é o menor. É o menor que vai sofrer aqui. Se é o menor de redução, então ele vai sofrer o processo aqui, ó, de oxidação. Tá bom? Oxidação. E essa reação, ele fala ainda, ó, que ele libera hidrogênio e forma calor, que foi justamente aquela reaçãozinha que a gente fez, que explodiu lá no laboratório, né? Algumas pessoas levaram até susto lá. Tranquilo? Então, ó, qual é a dica dessa questão? Sempre cai, velho, potencial. Sempre vai cair interpretação de potencial de oxirredução. Sempre, tá bom? Então, estudem isso aí, ó. Dá uma revisada nesses potenciais de oxirredução, tá? Essa é a minha dica para vocês. Isso aqui, ó, sempre cai na prova do Enem, véio. Sempre. Vou deixar até aqui o alerta. Esses potenciais de oxirredução sempre caem, véio. São coisas simples, tá? São fáceis de interpretar. Então, vocês têm, obrigatoriamente, né? Vocês têm que dar uma estudada. Isso aqui, ó. Eletroquímica, vai lá e estuda o potencial de oxirredução. Dá uma revisada lá, que vai ajudar muito vocês. Tudo bem, turma? Posso prosseguir aí para outra questão? Tem alguma dúvida aí? Se tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Mas se não tiver, a gente prossegue. Então, dicasinha aí valiosa é estudar esses potenciais de oxirredução. A interpretar eles, tá? Então, eu vou prosseguir aqui, galera. Eu vou para outra questão. A outra questão, muito boa também. Ó. Questão 95. Que ele vai trabalhar aí nessa questão termoquímica. Vocês lembram que eu enchi o saco de vocês com termoquímica? Com lei de Hess? Vocês lembram lá da lei de Hess? Pronto. Se você pegar, velho, é batata, brother. Termoquímica, falou em termoquímica, estude lei de Hess. Porque cai muito, as provas sempre caem lei de Hess. E essa questão aí, ó, é uma questão muito boa, tá? Assim, ela tem muitas informações e ela está relacionada aqui, ó, termoquímica, e ela vai trabalhar o assunto lei de Hess, tá? Mas aí é uma questão, essa questão é interpretativa e tem algumas informações de biologia, né? Que é a contextualização que o Enem tanto trabalha. Eu vou ler aqui com vocês, aí eu vou fazer algumas perguntas aqui. E a gente dá uma olhada depois na lei de Hess.
Ele fala assim, ó, glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Olha só, é uma linguagem muito técnica, né? Os nomes meio até ruins de se pronunciar, porém vocês não precisam conhecer disso aí. Na verdade, isso aí é balela, deixa aí, vamos continuar. Aí ele fala, durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Vamos lá. Olha só. Ciclo de Krebs, exatamente. Perfeito. O ciclo de Krebs ele mostra, né, lembrando aqui um pouco de biologia, que a glicose ela é fonte de quê? De energia. O corpo da gente precisa de glicose para gerar energia, tá? Se você não tiver a glicose dentro lá das mitocôndrias, não fornece energia, então você fica morto, né? Por isso que as pessoas que têm, por exemplo, diabetes, elas não têm insulina que pega essa glicose e joga lá dentro das células, que é justamente nosso combustível, né? Como se fosse nosso combustível. Alguém aí já sentiu cãibra? Deixa eu fazer essa perguntinha para vocês. Alguém de vocês já sentiu cãibra? Fazendo exercício físico? Ó, a cãibra, geralmente, ela está associada a exercícios físicos, práticas de exercícios físicos. Você esforça muito seu músculo. Chega um momento que seu músculo ele não tem a quantidade de oxigênio suficiente e a glicose ela se transforma em ácido lático. Aí você sente uma dor. Seu músculo ele fica rígido e você sente uma dor terrível, quem já teve cãibra, né? Que é justamente a glicose se transformando em ácido lático. É isso que ele está te dizendo aí, tá bom? Então, vamos tentar entender. Eu vou ler de novo aí e vou mostrar alguns detalhes dessa questão aí. Ó. Ele fala assim, ó. Vou grifar, inclusive. Ó. A glicose é completamente oxidada. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Essa reação é essa bem aqui, ó. Reação de combustão. Essa primeira reaçãozinha bem aqui, ó. A glicose reagindo com o oxigênio bem aqui, ó. Glicose reagindo com oxigênio, formando CO2 mais água. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2. Vamos começar por aqui, ó. Déficit de O2. O que significa esse déficit? Essa palavra déficit significa o quê? Galera, de cara aí. Isso é português, né? Nada mais do que português. Não é química, não é biologia. Você tem que ter esse conhecimento. A palavra déficit está relacionada com o que, galera? Alguém se acusa aí? Falta, beleza. É a falta, diminuição, né? Então, aqui, ó, quando ele fala em déficit, ele está dizendo que falta de oxigênio. Então, ele fala assim, ó, entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer uma falta de O2 e a glicose ser convertida. Aí que é engraçado, ó. Que cuidado com isso aqui, te dá a dica aqui, ó. A glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Então aqui, ó, eu tenho essa primeira aqui sendo a glicose e aqui embaixo ó, sendo o ácido lático. E a questão fala, quando eu tenho esse déficit de O2, essa glicose ela se transforma nesse ácido lático aqui. Aí continua. O processo anaeróbico. Olha só, isso aqui é biologia. O processo anaeróbico. Deixa eu só escrever isso aqui, ó.
anaeróbico. O que significa isso aí, galera? Anaeróbico. São processos anaeróbicos. É com uma grande quantidade de oxigênio ou uma quantidade pequena de oxigênio? Falta ou ausência de oxigênio. Perfeito, Letícia. É a ausência de oxigênio. Os processos anaeróbicos, eles acontecem na ausência de oxigênio. Então ele está se referindo lá em cima, que ele fala no déficit de oxigênio, a glicose se transforma em 2 moléculas de ácido lático. Então, quando ele vai fazer a pergunta, ele usa um outro termo. Ó. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente por quê? Então, ele escreveu a equação para ti lá em cima. Aí tu tem que refazer essa equaçãozinha aí. Ó. Ele me disse o seguinte, que a glicose, que essa aqui é a reação, ó, que ele quer, essa aqui é a reação. Ó. A glicose, C6H12O6, né, ó. A glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Vai ser convertida, vai formar 2 moléculas de ácido lático, que é esse aqui, ó, o ácido lático, embaixo. Se eu contar aqui, ó, a quantidade de carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Então eu vou escrever assim, ó, C3. Hidrogênio são 3 aqui, 4, 5, 6. São 6 hidrogênios e 3 oxigênio. Eu só reescrevi ela de uma forma mais fácil para a gente visualizar, tá bom? Então, eu estou escrevendo aí o seguinte, ó. Eu estou pegando aqui a glicose, que foi o que ele escreveu lá em cima para mim. Na ausência de oxigênio, ele vai formar aqui, ó, que ele chamou de ácido lático. Tá aqui o ácido lático. E ele quer saber por que é menos vantajoso energeticamente. Ou seja, ele quer saber qual seria a entalpia aqui de combustão desse processo. Tá bom? Então, se a gente for analisar isso aí friamente, galera, ele quer o seguinte, ó. Ele quer que tu chegue nessa equação aqui, que ele descreve lá na questão, a partir dessas duas equações aqui, ó, da primeira e da segunda. E como é que você vai fazer isso aí? Você vai usar justamente aqui, ó, a termoquímica aliada à lei de Hess. Então você vai modificar essas duas equações para chegar nessa equaçãozinha aqui, ó. E depois você determina a entalpia de combustão. Viu como é uma questão que tem vários detalhes aí, tá? Ele vai trabalhar a parte de química, ele vai trabalhar a interpretação do teu texto e vai trabalhar também algumas definições de biologia. Feito isso aí, fica fácil para a gente escrever as equações, tá? Olha só, como aí não tem muito espaço nesse slide, eu vou passar para o outro, aí vou reescrever só as equações e a gente vai trabalhar só com a lei de Hess. Aí eu vou explicar passo a passo, relembrar para vocês essas leis de Hess, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar um slide aqui em branco para a gente escrever nele. Então eu vou pegar as reações, ó. A primeira reação é essa aqui, ó, da combustão da glicose, que eu vou reescrever aqui, é C6H6, aliás, perdão, é H12 aqui, H12O6 mais 6O2, formando 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água. A entalpia de combustão aqui, citada lá, é menos 2.800 kJ. Aí a segunda reação, que é a reação de combustão do ácido lático, que é essa aqui, ó, ela vai ser escrita assim, ó. Vou escrever ela aqui, C3H6O3
mais 3O2, formando 3 moléculas de CO2 mais 3 moléculas de água. Aí a entalpia de combustão aqui que ele me dá é um valor de menos 1.344 kJ, tá? Isso daqui eu só estou reescrevendo essas duas equações aqui, turma. Ó, só estou pegando essas equações e jogando lá. Porque o que a gente quer mesmo é esse processo anaeróbico, né? A gente quer chegar nessa equaçãozinha aqui, ó, que a gente reescreveu aqui embaixo. Então, a partir dessas duas equações, a gente vai ter que chegar nessa equaçãozinha aqui, ó. A glicose C6H12O6 formando duas moléculas de ácido lático, que é no processo anaeróbico, né? E a gente vai ter que determinar aqui, ó, a entalpia de combustão dele. Então, a gente vai ter que fazer algumas modificações nessa primeira como na segunda. E a gente vai avaliar isso. Lá na lei de Hess, tá? Eu falei que o somatório dessas etapas a gente consegue determinar a entalpia, né? O somatório das entalpias individuais, a gente consegue chegar nessa entalpiazinha aqui. Para isso, eu criei até algumas regras lá com vocês, né? Que era assim, ó. A gente vai ter que fazer duas perguntas. Se os compostos estão do mesmo lado e se a quantidade é a mesma. Deixa eu colocar só aqui. Esse esquema aqui. Vamos lá, ó. A gente vai avaliar aqui a molécula de glicose. Qual dessas duas equações tem a glicose? Na primeira, né? Ó. Tá aqui, ó, glicose. Aí a primeira pergunta, tá do mesmo lado? Como assim, professor? Aqui, ó, ela tá nos reagentes. E aqui ela tá nos reagentes também. Então, ok, tá do mesmo lado. Não preciso alterar, não preciso inverter essa equação. E a segunda pergunta é se a quantidade é a mesma. Ó, aqui eu tenho uma molécula de glicose e aqui eu tenho uma molécula de glicose. Então as quantidades é a mesma. Então o que eu vou fazer com essa primeira reaçãozinha aqui? Eu só vou apenas repetir ela, tá? Vou apenas repetir ela aqui, ó. Então eu venho aqui, deixa eu colocar aqui. A primeira reação, eu vou repetir ela aqui, ó. C6H12O6 mais 6O2, formando 6O2 mais 6 moléculas de água. E coloco aqui novamente o valor de entalpia, já que eu não alterei em nada, tá bom? Aí eu vou avaliar agora aqui a molécula de ácido acético. Olha só. Mesmo lado, aqui nessa equação aqui de cima, ele está nos reagentes. E na que eu quero, ele está nos produtos. Então, de cara, eu já sei que essa reaçãozinha aqui, eu vou ter que inverter ela. Para ficar do mesmo lado. Eu vou tirar ele aqui dos reagentes e passar ele para os produtos. A outra pergunta é se a quantidade é a mesma. Olha só, aqui eu tenho duas moléculas. E aqui eu tenho apenas uma única molécula. Ou seja, além de eu inverter essa segunda, eu vou ter que multiplicar ela por 2. Quando eu fizer isso, ó, a segunda equação ela vai ficar assim. Vou inverter e multiplicar por 2. Então, o que é produto se transforma em reagente. Então, CO2 e a água vai se transformar em reagente. Vou multiplicar por 2. Aqui é 3 multiplicado por 2 vai ficar 6. Então, vai ficar 6 CO2 mais 6 moléculas de água, formando aqui é 1 multiplicado por 2, vai ficar 2 moléculas de C3H6O3, que é justamente a molécula de ácido acético, e aqui vai ficar 6 moléculas de oxigênio. E o valor de entalpia ele vai ser multiplicado também por 2, né? Já que eu multipliquei todo mundo por 2. Então esse valor vai ser multiplicado por 2. Quando eu fizer isso aí, e fazer o cálculo... Ah, e um detalhe. Ele estava negativo, como eu investi, ele vai ficar positivo agora, né?
vai ficar positivo. E quando eu fizer a multiplicação aqui por 2, o valor vai ficar 2.688 kJ. Pronto, aí eu vou pegar essas duas equações aqui e vou somar elas, tá? Vou somar elas e vou verificar quem pode ser cancelado e quem não pode ser cancelado. Vendo aqui, ó. CO2 está aqui nos reagentes e eu tenho aqui opa, esse aqui não é CO2 não. Bem aqui, deixa eu só, é o oxigênio, bem aqui, galera, foi mal, ó. Aqui é 6O2, tá bom? Então, 6O2 aqui pode ser cancelado com o 6O2 desse outro. O gás carbônico, o CO2, são 6 e pode ser cancelado com esse outro aqui também, ó. A água, ela pode ser cancelada com essa água aqui. Então, quando eu somar isso aqui, eu vou perceber que vou formar justamente a equação lá de baixo, ó, C6H12O6, que é o que sobrou aqui, formando duas moléculas de C3H6O3, que é justamente o ácido lático, tá bom? E o valor de entalpia de combustão vai ser justamente o somatório desses dois aqui, ó. Aqui eu tenho menos 2.800 e aqui mais 2.688. Pego o valor do maior, que é o sinal negativo, e faço a subtração. Quando eu fizer a subtração aí desses dois, eu vou perceber que vai dar menos 112 kJ. Essa aí vai ser a energia formada, né, no processo aí de transformação da glicose em duas moléculas de ácido lático. Olha que essa questão, ela tem muitos detalhes, né? Se você for avaliar aí, é uma questão cheia de detalhes. E se você for lá, né, na questão, ele vai fazer assim, ó, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente por quê? Ó, se aqui nessa reação a gente calculou, vai ficar menos 112 kJ, né? Então é justamente aqui, ó, o item A. O detalhe também, ó, um detalhe importante. Esse sinal negativo aqui, ele indica que a reação ela é exotérmica ou endotérmica, galera. O que é que vocês acham aí? Essa reação, ela é endotérmica ou exotérmica quando é negativo? Vocês lembram lá? Eu posso ter o sinal positivo ou negativo. Eu posso ter ganho de energia ou perda de energia. Exatamente, Davi. Ó. Se é negativo, é exotérmico, tá liberando, tá? Então, cuidado aqui, ó. Então, quando ele fala libera 112, né? Então, é justamente devido a esse sinal negativo aqui, ó. É uma reação exotérmica. Ela tá perdendo energia, tá? Então, se a gente for comparar essa energia com as outras do processo normal, essa energia ela é bem inferior, né? Ela libera pouca quantidade de energia. Então, o motivo seria essa. Ó, libera 112 kJ por mol de glicose. Então, o item correto dessa questão aí é o item A. Então, questão muito bacana, véio, essa questão aí. Que é uma questão que ela vai trabalhar justamente a lei de Hess. Foi aquilo que a gente viu, né, lá no segundo ano. E sempre, cara, sempre cai lei de Hess. Então fica a dica para vocês, tá? Quando forem estudar termoquímica, dá uma conferida aí na lei de Hess, porque possivelmente vocês vão encontrar alguma questão relacionada à lei de Hess. Dúvidas aí, turma? Posso continuar? Tem alguma dúvida em relação a essa questão aí? A gente pode prosseguir? Valeu, Jean. Eu vou lá.
Então, a próxima questão. Ó, essa próxima questão aí é uma questão que ele trabalhou a parte de química ambiental, tá? A química ambiental cai bastante. Eu vou até colocar aqui algumas anotações para vocês fazerem aí, para vocês darem uma pesquisada. E a gente vai trabalhar isso também, viu, galera? Química ambiental. Costuma ser um conteúdo fácil, tá? Um assunto tranquilo, a química ambiental. A galera não tem muita dificuldade, não. Geralmente, quando se trabalha em química ambiental, dentro aí nas provas do Enem, eles tentam trabalhar a questão do solo, tá? Que é relacionado aqui, geralmente, à acidez, né? Vai falar aqui sobre o pH do solo, algo do tipo, algum contaminante aí no solo. Eles também trabalham, dentro da química ambiental, sobre sustentabilidade, né, galera? Desenvolvimento sustentável. Que esses conteúdos, muitas vezes, ciclo de nitrogênio, chuvas ácidas, né? Ó, colocar aqui também ciclo do nitrogênio, porque carbono aqui também, tá? Cai muito. Ele fala aqui também muito sobre perdão, deixa eu colocar aqui. Dá para dar uma estudada também, galera, aqui, ó, quando for dar uma olhada. Chuvas ácidas, tá bom? Processo de reciclagem, essas coisas aí, tá? Sempre vai cair. Então, essa questão, ela é muito bacana, porque acho que os pais de vocês conseguiriam desenvolver essas questões de boa. Quem gosta de horta aí, de cultivo, né? De hortaliças, sabe muito bem do que eu estou falando nessa questão. Ele fala assim, ó. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduo gerado pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, aí frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados que não foram extraídos do processo. Aí ele dá aí a fonte de onde ele tirou isso aí, né, um artigo. E em seguida ele fala assim, esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois aí ele vai dar algumas alternativas aí, beleza? Então, deixa eu falar aqui para vocês. Você sabia que a galera utiliza muita borra do café para o cultivo de plantinhas? Quem trabalha com planta, velho, pega a borra do café e reserva. Porque aí, essa borra, depois eles vão e colocam lá na planta, justamente com a terra, e eles percebem o desenvolvimento da plantinha, tá bom? Agora, a galera faz muito sem saber o porquê, né? Os motivos. E aí eu vou tentar explicar aqui para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa que a gente vai ter que analisar aí. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Ó. Ele fala de pectina. Só anotar aqui. Ó. Pectina. E ele também comenta aqui de açúcares fermentáveis. Termos bem técnicos, né? Ó. Açúcares fermentáveis. E ele dá um outro que é esse aqui, ó. Resíduos de alcaloides. Vou escrever aqui só alcaloides. Como ele tirou de um artigo, são termos científicos
que dificilmente a galera do ensino médio lembra, né, desses termos aí. Mas vamos lá pegar o que é interessante aqui, ó. Ele fala que essa pectina ele é formado por polissacarídeos e os açúcares fermentados por frutose, sacarose e galactose. Olha só o que eu vou falar para vocês aí, galera. A galera colocou aqui óxido de nitrogênio, cálcio, né? A Letícia colocou para diminuir a acidez do solo. Exato, Letícia. Olha só, quando ele fala de polissacarídeos, de frutose, sacarose, ele está falando aí de estruturas orgânicas, tá bom? Isso aí vocês sabem responder para mim. Ó. Se eu falo que esses compostos são compostos orgânicos, né? Esses compostos orgânicos eles são formados principalmente por quais elementos químicos, galera? Qual é a base dos compostos orgânicos? Carbono, beleza. Nitrogênio e o outro aí. Mais dois aí. A gente completa lá a hidrogênio e oxigênio. Perfeito. Vou colocar aqui, ó. Esses compostos aqui, eles são fontes, tá? São fontes disso aqui, ó. Esses dois aqui, pectina, açúcares fermentáveis, eles são fontes desses compostos aqui, carbono, hidrogênio e oxigênio. São polissacarídeos que são polímeros naturais que a gente vai estudar mais na frente. Mas são fontes disso aqui, ó, carbono, hidrogênio e oxigênio. Os alcaloides, que aí ele usa aqui, ó, compostos aminados. Aminados. Esses aminados quer dizer que eles são formados por dois grupos funcionais que a gente vai estudar, galera. Que são esses grupos aqui, ó. As aminas e as amidas, tá? Juro para vocês que eu vou trabalhar isso com vocês. Esses grupos aqui, eles são grupos que têm na composição química deles o nitrogênio, tá bom? São os compostos nitrogenados. E esses compostos nitrogenados aqui, eles são essenciais para as plantinhas. Por quê? Porque eles são as bases nitrogenadas, galera, que vocês estudaram lá em biologia. Tipo, tinha a pectina, a gonina, a adenina, né? Que eles fazem aquelas ligações dentro do RNA, DNA, enfim, nem lembro mais. Mas esses nitrogênios eles têm que ser incorporados dentro das plantas, tá bom? E aí o que acontece? Esse nitrogênio, o ar atmosférico é composto por 71% de nitrogênio. Só que na forma que ele está na natureza, as plantinhas elas não absorvem. Elas têm que absorver ele em outro formato, que são os nitritos e os nitratos, que são essas estruturas aqui, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês essas estruturas aqui dos nitritos e dos nitratos. Eu tenho esses compostos aqui, ó, N2 e o NO2 3-. Esses compostos aqui são os nitritos e nitratos que são absorvidos pelas plantas. Aí tem umas bactérias que fazem essa decomposição dessa matéria orgânica e formam esses compostos que são incorporados pela plantinha para manutenção dela, desenvolvimento e crescimento dessas plantas, tá bom? Por isso que é utilizado muito a borra do café, devido a isso, tá? Aí, quando a gente vai analisar, baseado em cima disso, a gente for analisar as alternativas, a gente vai ver o seguinte, ó. Eu vou ler de baixo para cima. O item E fala assim: apresenta efeitos inibidores de crescimento. Opa, vamos lá. Quando ele coloca efeitos inibidores, tudo que eu estou falando aqui para vocês, tá? Tudo que eu estou falando aqui para vocês é de crescimento, não de inibição. Então, a ideia é a seguinte, ó. A borra do café ele não inibe o crescimento das plantas. Na verdade, ele promove esse crescimento. Então, é a borra, velho. Então, é o seguinte,
esse item tá errado porque ele está dizendo que ele está inibindo. Não é isso, tá bom? Então, o item D, eleva o pH do solo. Vamos lá. Eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Olha, os compostos nitrogenados, eles até formam compostos básicos, mas não é o caso, tá? Quando cai alguma questão aí, eles utilizam muito cal, tá? Que é justamente para aumentar o pH do solo, para diminuir a acidez, para promover o crescimento dessas plantas. Mas não é o caso, tá? A borra do café, ela não tem essa finalidade. Ela não vai aumentar o pH do meio, do solo. Então estaria errado também. O item C. Melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina. Não, a pectina ela não vai fazer isso não. Ela não vai compactar, ela não vai deixar o solo. Mesmo porque isso não está relacionado ao crescimento lá, eu acredito, né? Acho que a pessoa de biologia vai saber melhor de geografia, mas não está relacionado a isso. A pectina ela é uma fonte de alimento de carbono, hidrogênio e oxigênio. Não está relacionado a isso. O item B, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. Ó, o alumínio realmente ele faz mal lá para o solo, mas aí esse item não tem nada a ver, tá? Tá totalmente desfocado aí do processo. E o item A fala assim, possibilita a reciclagem do carbono e nitrogênio. Exatamente. O processo de decomposição desses materiais e a reutilização desses materiais para produção dos compostos orgânicos dentro da plantinha. Então eles são essenciais. Então o item correto dessa questão aí, ó, vai ser justamente o item A. Tá? Então, eis aí a resposta dessa questão. Tá sendo muito maciço, galera? Muita informação? É uma questão muito bacana, assim, Letícia, tá? São questões que vai abordar muita coisa aí, tá bom? E tem aplicações práticas. Aquele meu projeto que eu fazia lá dos peixes, lá na escola, ele tinha essa finalidade, tá? Os peixes eles liberavam os compostos nitrogenados e as bactérias quebravam a amônia formada lá, né? E formavam esses nitritos e o nitrato, que é justamente da alimentação das plantinhas. Por isso que elas conseguiam se desenvolver sem o solo, tá bom? Aí a gente tem um déficit aí em relação a algumas funções orgânicas, que eu vou criar uma aula só para falar sobre essas funções, tá bom? Desses compostos nitrogenados, das funções oxigenadas, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Eu vou até separar várias questões do Enem que trabalham sobre identificação dos grupos funcionais. Eu vou prosseguir aqui, galera. Vocês vão me permitir aqui, eu vou pegar uma questão que lá na frente eu vou pular essa aqui, que aí nas outras aulas eu trabalho ela com vocês. Deixa eu ver aqui qual é a questão que eu queria mostrar para vocês, que é sobre classificação da cadeia carbônica. É a questão 120. Deixa eu ver aqui. Não cheguei a colocar ela aqui. Que eu ia trabalhar justamente com vocês. Na verdade eu coloquei, só que eu vou colocar ela bem aqui, ó. Só que o que acontece? Quando reiniciou aqui, deu um problema. Eu vou colocar aqui que é justamente aquele conteúdo que a gente estava vendo sobre classificação da cadeia carbônica, tá bom? Só um minutinho aqui, galera, só para me extrair a questão e trazer ela aqui pra gente. Deixa eu pegar aqui a prova. Só um minutinho, vai dar certo.
Deixa eu só estou dando um print aqui na questão, estou levando para lá, tá bom? Deixa eu botar essa questão aqui, ó. Que é justamente, foi logo um dos primeiros conteúdos que a gente fez de classificação da cadeia carbônica. Deixa eu colocar ela aqui. Então, deixa eu só ajeitar ela aqui e vou colocar o que está perguntando lá na questão. Que é uma questão, como tem um desenho, ela pega a folha quase toda, entendeu? Aí, deixa eu só finalizar aqui, recortar. Pronto, dá certo agora. Pronto, tá aí. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Vocês conseguem dar uma lida nessa questão aí? Dá para vocês dar uma lida na questão? Valeu, Alisson. Galera, dá uma lida nessa questão aí e me digam, né, dentro do conhecimento de vocês sobre classificação da cadeia carbônica, me informem aí qual item que vocês marcariam, né, avaliando essa questão aí. Desculpa, não vi, Davi. Davi falou alguma coisa, seu filho? É porque aqui é ruim que eu tenho que ficar mudando a tela direto, porque o diálogo de vocês não fica lá no slide, entendeu? Davi, se quiser falar, cara, brother, eu dou eu reposto aqui, eu peço até desculpa, porque é complicado aqui. Eu fico Alt Tab aqui modificando e verificando aqui o diálogo de vocês. Geralmente eu acompanho só o final, tá bom? Mas se tiver alguma coisa aí eu posso falar. Desculpa, viu, Davi? Perdão mesmo, cara. Cadeia ramificada, Letícia colocou lá cadeia ramificada. Vou dar uma lida aqui. Mais alguém? Alguém marcaria outro item aí, galera? Diferente desse aí? Carbonos terciários. Ótimo. Então, vou ler a questão com vocês. A questão fala o seguinte. A utilização de corantes na indústria de alimento é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Aí ele dá aí as estruturas dos corantes naturais. Aí ele fala assim: a propriedade comum às estruturas que conferem cor a esse composto é apresentada de, vamos lá, cadeia conjugada, cadeia ramificada, átomo de carbonos terciários, ligação dupla de configuração cis, átomo de carbono de hibridização sp3. Então, olha só o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Ele fala aí de algumas coisas que a gente não viu ainda, que é ligações cis, tá? Que aí a gente vai ver sobre isômeros, né? Espaciais, cis e trans, aí que eu vou falar mais na frente, tá, relacionado às ligações duplas. Ele fala sobre hibridização, que a gente já viu, SP, SP3 e SP2, né? Que são isomeria, tá? Que a gente já viu essa parte de hibridização do átomo de carbono.
quando eu só tenho ligações simples, hibridização sp3. Quando eu tenho ligação dupla, hibridização sp2. Quando eu tenho ligação tripla ou dupla-dupla, eu tenho hibridização do tipo sp. Outra coisa, cadeia ramificada. Cadeia ramificada é quando a gente tem carbonos terciários, né, na estrutura. Tem um carbono e terciário ou quaternário, que aí eu tenho as ramificações dentro das estruturas. E cadeia conjugada também, né? Cadeia conjugada. Alguém sabe o que é cadeia conjugada, galera? Vocês lembram lá do anel benzeno? Que eu falava que as ligações duplas tinham ligações duplas conjugadas, né? Que essas ligações duplas conjugadas seriam uma ligação dupla sim, outra não. Dupla, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. E que essa conjugação daria um que a gente chamava de ressonância, né? Que esses elétrons eles ficariam circulando ao redor dos átomos de carbono. Então os elétrons não estariam estáticos, eles estariam em movimento constante, tá? Então, vamos lá. Ele quer saber, ó, a propriedade comum a estruturas que conferem a cor a esses compostos é a presença de. Então, vou pegar aqui e vou comentar algumas coisas. A ramificação, galera, não está relacionado a cores, tá? A ramificação ela está relacionada à propriedade física. Uma propriedade física como o ponto de fusão e ponto de ebulição das estruturas. Quando eu tenho uma cadeia ramificada, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles tendem a ser, tipo, o ponto de ebulição ele tem que ser menor do que uma cadeia linear, devido às interações intermoleculares das estruturas. Então, a cor, que é uma propriedade química, visual, né? Também física, devido aos espectros, mas ela não está relacionada à questão das ramificações presentes nas estruturas. Não são as ramificações que vão me dizer se um composto ele vai ter uma tonalidade diferente, tá bom? Não está relacionado a isso. O item C, ele fala de átomos de carbonos terciários, né? Que está relacionado também aqui, ó, carbonos terciários está relacionado às ramificações. São estruturas mais ramificadas, embora eu tenha átomos de carbonos terciários aí, mas não são eles que vão estar relacionados à cor, tá, gente? A cor, ele tem que ser a vibrações de ondas presentes dentro da estrutura, eles têm que entrar em sintonia para você conseguir detectar isso. Então não está relacionado a isso, mas as propriedades físicas aí. Quando ele fala ligações duplas de configurações cis, isso aqui também está relacionado às propriedades físicas que a gente vai ver, né? As ligações cis e trans, eles vão ter pontos de fusão, pontos de ebulição diferentes. Também não está relacionado à cor. E a outra ele vai falar sobre hibridização, né? Átomo de carbono com hibridização sp3. São átomos de carbono sp3 só com ligações simples. Que não é o caso aí, né? Os carbonos aí, a maioria dos carbonos, eu tenho até carbonos aqui de hibridização sp3, mas a maioria aí com ligação dupla, eles são carbonos do tipo de hibridização sp2, tá? Então, o que falta aí, a cor, ela está muito relacionada a essas ressonâncias, estruturas que apresentam ligações duplas, alternadas, né? Com ligações conjugadas, elas alteram a tonalidade das estruturas e elas que vão dar a cor para essas estruturas. Então, se a gente for analisar aqui, eu tenho essas ligações duplas aqui, alternadas. E são essas ligações duplas alternadas que está relacionado à tonalidade, tá? Então, são as cadeias conjugadas. Essas cadeias conjugadas... Essas cadeias conjugadas, Letícia, seria o seguinte, quando eu tenho essas ligações duplas aqui, vou pegar essa estrutura aqui, só para a gente dar uma conferida.
Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou dar um zoom aqui para a gente visualizar aqui, ó. Eu teria um átomo de carbono com a ligação dupla, simples, dupla, simples, tá? Então, essas ligações duplas são, eu tenho um dos elétrons, que é o elétron π, né? Ele pode se deslocar durante a estrutura, esses elétrons π. Ele tem uma certa liberdade. Então, eles vão se deslocar dentro da estrutura. Então, quando eu falo que a cadeia conjugada, eu estou me referindo justamente ao deslocamento dessas ligações, desses elétrons. Mas para isso acontecer, eu tenho que ter o que a gente chama de uma ligação simples, ó, ligação simples acompanhada de uma ligação dupla. Simples, dupla. Simples e outra dupla, entendeu? Quando eu tenho isso aí, a gente chama esse processo de ressonância. Processo de ressonância, que está relacionado justamente ao deslocamento desses elétrons. E quando eu tenho esse deslocamento de elétron, eles estão relacionados à tonalidade, às cores. Os compostos que você apresenta dentro da natureza, né, são os flavonoides, são os compostos que têm uma tonalidade, as frutas, né, que as frutas são vermelhas, amarelas. Se tu for analisar as estruturas desses compostos, esses compostos eles vão ter essas ligações duplas alternadas, que é justamente a ressonância. E essas ligações que vão fornecer essas tonalidades diferentes. Então, essa questão aí, ó, o item correto, tá, dessa questão seria o item A. Tá? Perceba, gente, que no início as questões elas são cheias de informações, né? São muitas informações que estão muito atreladas ao dia a dia, né? E às vezes a gente acaba se perdendo um pouco. Mas se a gente começar a resolver essas questões, né? De criar o hábito tipo, de pegar, sei lá, 5, 10 questões e resolver e tentar entender o que está por trás daquilo, simplesmente não pegar o item, tentar entender o que está ali por trás, você vai criar um banco de conhecimento, de informações que vão ajudar muito no momento que você vai responder outras questões, né? Então vai facilitar muito a vida de vocês. Então, o que eu estou propondo aqui pra gente é fazer isso, ó. Eu vou mandar esse material que eu fiz essa aula, já que já estão com quase 1h30 de aula. Eu vou pegar esses rascunhos juntamente com a prova do Enem de 2019, né, dentro da minha área, eu vou encaminhar para vocês. Aí na próxima aula, na próxima semana, a gente vai ter um outro encontro também. Aí nesse encontro, a gente vai finalizar as questões de 2019 e vocês vão ficar como lição, né, de casa, tentar trabalhar as questões de 2018. Que forma? Fazer esse levantamento. Vai lá na plataforma mesmo do Google, bota aí do Farias Brito ou do Descomplica, vai pegando as questões e monta uma tabela para você saber quais são os conteúdos que você tem que focar. Porque aí a gente vai criar um perfil dessas provas, né? A ideia é essa, a gente criar um perfil dessas provas. E claro, a gente tem que trabalhar com 2 pilares, entender o que vai cair na prova e ter o conhecimento desses conteúdos, né? Não adianta eu saber o que vai cair na prova se eu não tenho esse conhecimento. Então, não adianta nada. Na hora que eu for pegar a prova, vai cair termoquímica, chego lá, não sei fazer sobre lei de Hess, então não adianta, tá? Então a gente precisa trabalhar com essas duas coisas. Então, as nossas aulas, ela vai ser assim, tá, gente? Eu vou trazer as questões, comentar, fazer essas anotações, encaminho para vocês, vocês pegam essas anotações, dá uma estudada depois. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo aqui, não tem problema nenhum, tá? Pode me comunicar pelo e-mail, pelo WhatsApp, aqui pelo Instagram. Então a gente vai ficar assim. Então é isso, gente. Eu gostaria de
agradecer, tá? A presença de vocês. Teve um momento que tinha 30 alunos, tá? Essa aula tá gravada, eu vou colocar lá no meu canal, coloco para vocês, divulgo lá para vocês, para a galera que não conseguiu entender, aliás, o pessoal que não conseguiu entrar, né? E é isso.